mais lembrar. A forma mais eficaz de evitá-lo é combatendo diretamente os criadouros. Adote algumas medidas domésticas e eficazes e de fácil realização. Dissolva 1 colher de sopa de água sanitária para cada 5 litros de água e utilize essa mistura para lavar quintais, vasos sanitários. Preencha os pratinhos do vaso com areia. Mantenha caixas d'água, calhas, lajes limpas e tambores bem vedados. Não deixe exposto à chuva nenhum tipo de recipiente como garrafas PET e pneus. Faça sua parte e não dê sombra e água fresca ao mosquito. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todas as informações e pensamentos nele contidos são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Cabelo Corpo e Companhia by Celeste, uma empresa que une qualidade, atendimento, preços justos e os mais recentes lançamentos na área de produtos cosméticos. A loja Cabelo Corpo e Companhia participa dos maiores eventos do mundo da beleza e traz para suas clientes do dia a dia e profissionais do segmento todos os produtos comentados por blogueiras e mídia especializada. O mundo mudou, os produtos evoluíram e a Celeste está sempre atualizada com as novas tendências. Estética e beleza é coisa para profissional. Por isso, na hora de cuidar de você, confiança nos produtos é essencial. Cabelo Corpo e Companhia by Celeste. Rua Duque de Caxias, 74, Centro de Teresópolis. Telefone 2643-3516. Drogaria a original. Tranquilidade pra você. Oferecendo o melhor. Pensando no seu bem-estar. É pensando no seu bem-estar que a Drogaria A Original tem sempre os melhores preços, o melhor atendimento e o Disque Entrega. Você liga 2742-2727 e nós entregamos em sua casa. Atendimento assim só podia ter esse nome. Drogaria A Original. A Voz do Povo. Sua reclamação levada a sério. Os principais problemas de nossa cidade sendo discutidos com seriedade. A Voz do Povo. Apresentação: Nelson Durão. São 11 horas e 12 minutos do dia 12. Combinou, né? 11 e 12 do dia 12 de junho, terça-feira. Está começando agora mais um programa Voz do Povo, e aqui dos estúdios da 1510, eu e a nossa amiga Cláudia Martins, a querida Claudinha, hoje recebendo a visita do seu Euclair, que na semana passada foi sexta-feira, né? Nós conversamos aqui ao vivo, ele lá do Parque do Imbuí, pelo telefone, e eu o convidei para vir hoje aqui ao programa, porque ontem eu não faria o programa, mas consegui adiar a minha ida, a minha chegada ao Rio de Janeiro, e acabei apresentando. E do outro lado, a dona Rosalva também, que nós vamos conversar aqui sobre trabalho voluntário, o que é isso, como é feito, e daqui a pouquinho. Mas antes, vamos mandar aqui um abraço a todas as amigas, donas de casa, empregadas domésticas, as nossas amigas lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras e diaristas, as nossas amigas cozinheira. O retorno tá baixinho, é isso mesmo? Eu tô tão acostumado com o retorno um pouco mais alto, agora melhorou. É o retorno. Um abraço para todas as amigas e para todos os amigos, temos que ganhar tempo aqui. Bom, pessoal, vamos conversar aqui primeiro com o seu Clair e a dona Rosalva, porque eles têm que sair, a dona Rosalva tem um compromisso meio-dia, e tem dois assuntos aqui que eu quero conversar com os amigos, com as amigas, que é sobre a situação do servidor municipal. Como é que fica a situação dos servidores municipais? Estão há 3 anos com o salário congelados, estão sem os benefícios, o principal benefício é o plano de saúde. E como fica? Não vi até agora nenhuma posição, nenhum comunicado, nada com relação a essa situação vivida por 5 mil famílias, que é a família do servidor municipal. Não ouvi falar. Outro assunto também, vou dar aqui uma sugestão, ao novo prefeito, ao Vinícius Clausen, para que ele possa, se não resolver na integralidade, mas parcialmente, se ele não conseguir atender toda a cidade, mas pelo menos uma parte dela, na questão da iluminação pública. É uma sugestão. Vamos contribuir para que o governo dê certo.
Mas isso não significa, como eu disse aqui, que eu vá abrir mão de fiscalizar e de cobrar. Não é? Não vou abrir mão de fiscalizar e de cobrar o governo soluções para tudo aquilo que foi dito que será feito caso ele vencesse as eleições. Isso aí não tem como abrir mão. Bom, e vamos também cobrar aqui, mais uma vez, do prefeito em exercício, o prefeito Pedro Gil, que ele tome uma posição enérgica com relação ao fato que nós trouxemos ontem aqui ao ar, que trata sobre o estacionamento Vaga Certa no Alto. Não sei se o senhor Clair, dona Rosalva, ontem escutaram um programa, né, chegou a mim em documento em que a arrecadação do município com estacionamento no Alto, né, no ano passado, foi inferior a quase 200% do que está sendo arrecadado somente nos meses de abril e maio desse ano. Tem algo muito estranho com isso, né? E compete ao atual prefeito, aquele que está no cargo, no exercício do cargo, tomar todas as medidas administrativas e jurídicas para apurar o fato. Então, vamos dar nosso bom dia aqui ao seu Clair, a dona Rosalva. Eles não dominam, né, a arte do microfone. Tem que falar assim bem pertinho, 2 dedinhos do microfone, né? Bom dia, seu Clair. Bom dia, Durão. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que venho participar de um programa, uma das poucas vezes que falo também em microfone, então a gente fica um pouco nervoso. Eu sempre brinco assim, né? Bom dia, dona Rosalva. Bom dia, ouvintes, bom dia, Durão. Prazer estar aqui com vocês hoje e poder participar desse bate-papo, que eu acho que vai ser muito proveitoso para todos. Eu sempre digo assim, olha, né, para quem não tem o hábito, né? Sim. Microfone não tem boca. Não tem boca, portanto não morde. Pode falar. O perigo é a gente gostar e depois, como você, não querer mais sair da frente, né? Foi o meu caso. Em 1992, né? Foi 90 ou 92, me fizeram um convite para participar de um programa Debates, exatamente na Rádio Teresópolis. A rádio ainda era ali do lado do antigo fórum. Eu lembro. Né? Era lá. Era Delcio Monteiro, Silvio Delgado, Ferradeira, era o Reginaldo Castro que comandava o debate. E daquele dia em diante eu falei a primeira vez, nunca mais parei de falar. E estou falando esses anos todos, são mais de 20 anos, 25 anos falando em rádio. Quem sabe agora você vai conseguir arranjar um aliado aqui, eu ia falar um concorrente, mas não um aliado aqui, de repente me deu a chance hoje. Mas vamos lá. O senhor Clair e a dona Rosalva, eles fazem... Eu vou deixar para os senhores falarem, né? Eu vou chamar de vocês, né? Claro. Criar aqui um clima bem intimista, não ficar, né? Quebrar essa formalidade. Falarem do trabalho de vocês. Qual é o grupo que vocês representam? Como é que vocês atuam? Qual é o tipo de trabalho voluntário que vocês fazem? Fiquem à vontade, né? E o Teresopolitano eu vou pedir ao amigo ou amiga que preste muita atenção. Eu conversava fora do ar, né, com o casal e falava, não é da cultura do brasileiro, não é nossa cultura o trabalho voluntário. Verdade. Você tirar um dia no mês, que seja um dia no mês, para você reformar, por exemplo, uma creche, né? Reformar uma escola, um posto de saúde, né? Ajudar uma família, né, que está numa situação de risco, né, que a casa precisa de uma reforma, até para que dê a ela qualidade de vida. Uma casa mal cuidada, maltratada, úmida, ela acaba provocando doenças, né, principalmente doenças das vias respiratórias. E o brasileiro não tem isso. Né? Não tem, infelizmente, nós não temos essa cultura. E o seu Clair e a dona Rosalva fazem parte de um grupo exatamente que age ao contrário disso. Eles se mobilizam, se organizam, né, para procurar, com o trabalho voluntário, melhorar a qualidade de vida das pessoas ou até mesmo de instituições. Fica à vontade, seu Clair. Ok. Vou pedir à minha esposa que fale em primeiro lugar. Vamos lá. Vou dar a voz às damas primeiro, sempre, né? Isso. A gente só concorda. Verdade. Um homem inteligente. Não, eu digo assim, o homem é a força bruta. A sensibilidade da mulher. Eu sempre digo, né, que o mundo ainda será dominado pelas mulheres. A senhora quer ver? Para quebrar aqui o gelo, a gente poder pensar. Quando a gente fala em fazer exame de DNA, a gente faz o DNA de quem? Sempre
para saber quem é o pai. Sim, né? é verdade. Nunca da mãe. Claro. Na certidão de nascimento sempre tem ali o nome da mãe, nem sempre tem do pai. Não, é verdade. Quando se refere à natureza, é a mãe natureza, não é o pai natureza. É verdade. Quando você quer xingar alguém, você chama de filho da mãe e não de filho do pai. Então, para ver a importância da mulher, né? Na nossa vida, só ela pode dar a luz, só ela pode gerar a vida, né? O homem é mais aquele trabalho braçal mesmo, é a força física, né? Sensibilidade fica por conta das mulheres. E eu aprendi que o homem só precisa aprender 4 letras. Sabia? Me ensina essa. É. A letra O, a letra B, a letra D e a letra C. Obedecer. Explica pra gente, então, para quem está nos ouvindo, dona Rosalba. Vamos lá, gente. Na verdade, nós não fazemos parte de nenhum grupo. Somos eu com as ideias loucas e o meu marido, que é mão de obra barata. A gente gosta, já tem uma cultura de serviço voluntário, de trabalho ao próximo. O meu marido, durante muitos anos, ele foi Papai Noel de umas escolas do interior e já fazíamos junto a essas famílias das escolas, especialmente em Vieira, essa festa do final de ano, e acabou se estendendo. Ele acabou sendo Papai Noel em igrejas e acabou sendo Papai Noel até na casa das minhas amigas. E isso é uma coisa que a gente carrega de muito tempo, é uma coisa cultural. Eu morei fora há muito tempo, na minha juventude, e é uma coisa que nós, infelizmente, aqui no Brasil, embora sejamos considerados um povo muito solidário, nós não temos essa cultura de servir ao próximo. E toda vez que nós temos uma oportunidade, nós tentamos fazer alguma coisa para quem precisa um pouco mais, porque nós consideramos isso um privilégio. Servir, na verdade, é um privilégio, como diz o Durão sempre, né? Fazer o bem faz bem. E é verdade, a gente quando serve, quando a gente faz o bem, a gente só se sente bem. Nós participamos de alguns projetos no interior, com construção de casas para umas pessoas mais necessitadas, trabalhos em escola. Recentemente, numa unidade de reabilitação aqui na cidade, fizemos um trabalho, que foi o projeto que... é o nosso último projeto. Já estamos com alguns projetos para alguma escola e creche para o próximo semestre. E nós encontramos assim, uma dificuldade das pessoas de... uma coisa muito interessante, a gente encontrou uma dificuldade das pessoas voluntariarem. Mas a partir do momento que a pessoa chega lá e vê o movimento, agora nós já temos um exército de pessoas que, depois que viram os resultados, especialmente do último trabalho, que já estão assim, entrando em contato com a gente. Vocês são daquele projeto tal, da lata de tinta? Nossa, eu quero... Quando o próximo projeto, conta comigo. No próximo projeto eu estou dentro. Então, é uma coisa que contagia. É uma coisa muito gostosa para a gente e é prazeroso saber que as pessoas estão se contagiando. Às vezes, a gente acha que nós não temos essa cultura, mas é porque nós não temos o conhecimento. Nós não temos... às vezes, não sabemos... Muita pessoa diz, eu não sei como ajudar, eu gostaria, mas não sei como. Então, por isso nós estamos indo a público hoje para mostrar às pessoas que existem canais e buscando essas parcerias. Seu Clair. Durão, e como eu falei antes, vocês têm a mídia, vocês têm a ferramenta na mão que pode nos ajudar nesse projeto. Porque não parece nada, Durão, mas com apenas uma lata de tinta você pode mudar todo um ambiente. Não precisa ser uma lata de tinta grande, uma lata de tinta pequena, dependendo do espaço que você queira reformar, ele vai dar uma mudança brutal. A vida, né? Muda tudo por completo, entendeu? Então, o nosso objetivo é, quando na semana passada eu falei com você que estava disposto a arregaçar as mangas e ajudar, porque esse é o nosso objetivo, de ajudar a cidade, ajudar o próximo, ajudar a quem quer que seja, tá? Não olhando o lado político, não olhando o lado religioso, nem o lado da paixão pelo futebol, mas o lado humano das pessoas. Tem muitas pessoas por aí que precisam de uma limpezazinha, de repente até num quarto. Esses dias passados ficamos sabendo de uma moça que ia ter um bebê e o quartinho dela estava sem condições, não tinha nada. Falei, gente, pera lá, mas vamos ver isso aí, porque a gente pode, de repente, com pouquinha coisa,
reformar esse quartinho, fazer um quartinho de bebê gostoso, bonitinho. E conversando com o Luciano, aqui da rádio. Luciano Cavalcante. Luciano, poxa, que legal, pera lá, vamos trabalhar esse projeto. Sim, Luciano, vamos trabalhar esse projeto. Então, Luciano vai ser o nosso parceiro. Estamos aqui, dispostos a abraçar essa causa, exatamente. É verdade. Então, para que possamos fazer o próximo mais feliz, tá? Porque é muito gostoso quando você dá alguma coisa que melhora a vida, melhora tudo, melhora a autoestima, melhora tudo. Até a saúde da pessoa melhora. Eu digo assim, quem mais ganha somos nós. Exatamente. Né? Eu sempre falo, fazer o bem faz bem. Né? E nós queremos também levar isso, né? Nós queremos, não só no nível de pessoa a pessoa, mas nós precisamos fazer isso com a nossa cidade. Independente das nossas crenças partidárias, das nossas convicções políticas, o mais importante é que a cidade é de todos nós. A cidade é nossa. A cidade não é do PMDB, do PT, do João, do Pedro, do Joaquim. A cidade é minha. Eu nasci aqui. A cidade é minha, a cidade é nossa. E é uma cidade que tem um potencial enorme. Ela tem uma vocação, ela tem uma beleza. Nós conhecemos alguns lugares bonitos, viajamos bastante, nossos filhos todos moram fora. Então, por conta disso, a gente até viaja um pouco mais do que o normal. E a gente vê muita coisa bonita lá fora. Mas aprende muito. Mas a beleza natural que Teresópolis tem, são poucos os lugares que se comparam. Muito poucos os lugares. E nós, então, precisamos ajudar o governo que está aí, que eu não sei nem qual é o partido do novo governo, tá? Eu sou uma pessoa desligada nesse sentido, mas precisamos apoiar também, começando por nós mesmos, cuidar da frente da nossa casa, não é por A ou B, mas por nós mesmos. Pintarmos o muro da nossa casa, jogarmos menos lixo na rua, conscientizarmos que não podemos jogar lixo dentro do rio, nos conscientizarmos de queimadas. Mas, dona Rosalva, isso tudo nós conversávamos do lado de fora, antes Exato. Passa por um processo de educação. Isso não, sabe? Aqui tivemos um projeto aqui na cidade, acredito que o casal acompanhou, o Seucla e a senhora, né, que aconteceu no governo do Roberto Petro. Né? Você movimentou toda a rede escolar, foram dezenas de milhares de garrafas PET. De alunos, mais de 20 mil alunos, num projeto que você movimentou toda a rede escolar, mais de 20 mil crianças, e você não movimentou apenas os alunos, mas também a família deles. Sim, a comunidade toda. Eu participei do projeto. Retirava do lixo a garrafa PET e transformava ela em decoração de Natal. E ficou lindíssimo. Quer dizer, entra o governo, um novo governo, e isso acaba. É uma coisa que eu falei, agora eu sempre vou ter, me desculpa, eu vou ter sempre que voltar à minha campanha de prefeito. O que eu dizia, né? Tudo que foi bom nos governos passados, você tem que aproveitar. Claro. Você não tem que ter vergonha, né, de dizer que o outro fez algo interessante. Exato. E que você vai dar continuidade até... Né? Esse tem sido o grande mal do Brasil, que quando alguém começa uma coisa boa e termina o mandato, as obras param ali. Mas isso é uma questão cultural. Exato. Porque o político diz assim, eu não vou terminar a obra porque a obra foi começada pelo outro, eu não vou botar empada na azeitona do outro. Exatamente. Mas se o brasileiro tivesse a cultura de que a obra pública foi feita com o dinheiro dele e não com o dinheiro do político, não saiu do bolso dele, saiu dos nossos impostos, assim, antes de começar uma nova obra, termina essa aqui. Nós achamos... Isso é cultural, isso é educacional. Né? Na verdade, nós achamos que os nossos direitos são favores, e não são. Eu sou da área de serviço social e nós vemos muito isso. As pessoas acharem que ter uma ambulância ou ter uma... É um favor que o político está fazendo. Que alguém está fazendo, que ter uma cesta básica. Existem programas sociais nesse sentido e são pagos por nós. Mas eu não declaro imposto de renda, eu não pago. Mas não é o imposto de renda que paga isso, é o imposto do arroz que você come, é o imposto do sapato que você compra, é o imposto que já vem embutido na gasolina, no
em tudo que nós usamos nesse país, até o ar praticamente que a gente respira, ele tem um imposto embutido. E é daí que saem, então somos nós que pagamos. E precisamos disso, né? É da cultura. Fazer, por isso que eu digo, não é o prefeito, ele não pode fazer por ele. E nós temos que cobrar, sim. Eu sou uma das primeiras pessoas a cobrar. Eu sou a primeira pessoa que vai estar na porta da prefeitura e vou bater no gabinete e vou dizer, escuta, o que aconteceu, por que isso não foi feito? E se nós criarmos isso, vai acabar essa mentalidade de que nós estamos recebendo favores. Não estamos recebendo favores. A chamada fila do beijamão, né? É verdade. A chamada fila do beijamão. Eu vou lá beijar a mão do prefeito, porque é ele que vai liberar o meu exame, ele que vai liberar uma consulta. Isso é um direito seu. Como se ele fosse o dono da consulta, fosse o dono do exame. Não, o dono somos nós. Somos nós. Somos nós. Durão, nós trabalhamos durante muitos anos e agora estamos... Não dizer aposentado, continuamos trabalhando ainda com essas atividades, ajudando um e a outro. Viajamos, como falou, o mundo inteiro, estamos aprendendo muita coisa lá fora e tentando trazer para aqui. Não é? A educação, ela é fundamental. Tem gente que pensa, o lixo na rua não é problema meu. É problema da população, sim. Porque o lixo está na rua porque alguém colocou. Isso é problema da prefeitura recolher. Tá, a prefeitura tem os caminhões para recolher. Mas... Se o caminhão não passou, põe o seu lixo para dentro de novo. No dia seguinte você bota para fora novamente. Porque tem cachorros, né? Gato, cachorro pela rua que rasga. Infelizmente temos também pessoas que sobrevivem do lixo. E procuram abrir os pacotes para as latas, tudo que é material reciclado, papel, papelão, latinha de alumínio. Quando você... Eu geralmente eu saio, por onde eu passo, eu pego o papelzinho, se eu tiver de tirar o chiclete do papel, eu ponho um papelzinho no bolso para jogar numa lixeira próxima. Ou então levo para casa. Na frente da minha casa eu procuro manter limpa. E onde eu passo, onde estiver passando, também se eu puder pegar um plástico que está voando pela rua e botar dentro da lixeira, eu faço. Mas isso, seu Clair... Porque amanhã, se vier uma chuva e a rua estiver cheia de lixo, vai entupir os bueiros. Vai alagar tudo. Vai alagar a cidade. Tem encostas aí da cidade... Tem encostas? Eu não sei, a sua formação, o senhor é engenheiro? Não sou, eu sou segundo grau. Então, não tenho grande... Você tem encostas da cidade que elas são tomadas pelo lixo. A pessoa vai e joga o lixo na encosta. Verdade, Durão, isso que eu queria falar com você ainda agora. Quando vem uma chuva, aquilo desce, Durão, aquela avalanche de lixo invade uma casa. Né? Durão, esse ponto que eu queria tocar contigo. Pegando dali do viaduto do Fischer, quem passa por Teresópolis pela BR-116, vê um verdadeiro lixão. Isso é ruim para a cidade. Por quê? O povo, em vez de colocar o lixo dentro de uma caçamba ou no local, o barril, jogam pelas margens da rua. Mas às vezes, seu Clair, sabe o que acontece também? Sim. A coleta do lixo não é eficiente. Né? Não é eficiente. Vamos ter que ver isso, então. Então, olha só. Estamos aqui para cobrar. Exatamente. Eu acho que os serviços públicos, os básicos, essenciais, pelos quais nós pagamos e não pagamos barato, claro, por ele, Parque do Imbuí é uma das regiões que tem o IPTU mais alto da cidade. É verdade. Né? O Parque do Imbuí. Durante a tragédia, quanto tempo ficou aquela praça do Parque do Imbuí abandonada? Até hoje. Quanto tempo ficou aquela escola abandonada, a igreja que tem ali abandonada, as ruas, a estrada das Cacatuas? Até hoje. Olha, é 2011. E o pouco que foi feito pela Associação de Moradores. Lá, para se chegar lá, na Uricana, Uricana, né? Uricana. Na Uricana, olha a dificuldade que era. Né? Então, quer dizer, a população faz a sua parte. O poder público tem que fazer a dela. Sim, verdade. O problema está na educação. Só que eu vou dar um exemplo aqui, e eu acho bom quem está em casa, né, acompanhando o programa, parar e pensar nisso. Num país em que um presidiário condenado por corrupção a 12 anos de cadeia lidera uma corrida presidencial, tem algo de errado, seu Clair. E como tem? Tem algo de muito errado. É verdade. Vergonhoso. Tem algo de muito errado. No mínimo. Que nós temos que estudar isso, né? Os sociólogos, os historiadores, sei lá, os profissionais dessa área, têm que estudar isso, têm que estudar o povo brasileiro. Como é que pode, num país em que uma pessoa condenada por corrupção, que é o pior crime? Verdade. Para mim é o pior crime. A pena tinha que ser de 50 anos de prisão perpétua. Como é que essa pessoa lidera
uma pesquisa para a presidência da República e é apontado como se pudesse ser candidato, ser o presidente. Vai governar da onde? De dentro do presídio, da papuda? Então, tem que entender isso. Sem contar os que estão presos, continuam recebendo seus salários, continuam recebendo todas as mordomias referentes ao cargo que ocupavam, e isso quem paga somos nós. Nós temos que cobrar isso. É aquela cultura do bandido bonzinho. Não tem bandido bom. Exatamente. Não tem bandido. Vocês viajaram muito, o mundo inteiro. Já devem ter ido da Coreia, não sei. Se passaram pela Coreia do Sul. Eu sempre uso a Coreia do Sul como um exemplo. Né? Na década de 50, né? Na Guerra das Coreias, ali você tinha uma disputa meramente ideológica, né? O comunismo contra o capitalismo. Bombardeada pelo Japão, acho que 34 vezes, 34 vezes a se reergueu. Na década de 20 do século passado, a Coreia do Sul, a Coreia, a Península Coreana, né? Porque ainda não havia a divisão, era, vamos dizer assim, o paraíso sexual dos japoneses. As escravas sexuais dos japoneses eram as coreanas. Nenhuma ofensa. Nenhuma ofensa, mas a gente tem que dizer o fato histórico. Quando houve a divisão, a Coreia do Sul, qual foi a opção dela? Vamos investir aqui 35% do nosso PIB, né, na educação. Em 10 anos viraram um tigre asiático. É educação, não tem jeito. É lindíssimo. Quando nós fomos, já tem quase 20 anos que nós estivemos lá, e eu, particularmente, pela parte histórica, que eu gosto muito de ler e tudo, eu esperava ver um grande favelão, imaginava país, diferente do que os olhos viram. Quando nós chegamos lá, eu até hoje estou encantada. Conhecemos o sistema de metrô. Exato. Os metrôs têm até museus nas estações. Na verdade, tem uma cidade debaixo de outra, né? Tem uma cidade. Eles usaram... É impressionante. Olha o exemplo que os japoneses deram na Copa de 2014 no Brasil. Exato. Chegavam com seu saquinho de lixo no bolso, acabava o jogo, eles limpavam o estádio. É verdade. É educação. Mas isso que nós precisamos aqui para incentivar o povo brasileiro a fazer isto. Porque só quem acaba ganhando somos nós mesmos. Vamos ter uma cidade limpa, vamos ter as nossas ruas limpas e tudo mais. Isso é benefício para nós mesmos. E poderemos cobrar aos nossos governantes, porque também tem isso. Quando nós enchemos a nossa rua de lixo, não fazemos a nossa parte, deixamos a frente da nossa casa imunda, o nosso muro todo estragado, a gente também não tem muita moral de chegar lá e cobrar dos nossos governantes. Mas tem pessoas, dona Rosalba, que não tem o recurso para fazer. Olha Sim, só, mas aí falta o recurso. Mas às vezes varrer a frente da sua casa, Durão, não precisa de muito recurso. Durão. Não é verdade? Não. É uma coisa. A vassoura que vai varrer a sua casa é a mesma vassoura que você vai usar para varrer a calçada na frente da sua casa. É verdade. Então é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo de manter um muro com sabe, estilizado, bonito, de pedra, disso, daquilo. Eu estou dizendo de coisas básicas. E aí nós podemos ir na frente dos nossos governantes e exigir dele. Nós temos que exigir, sim. Eu acho que temos que partir de exigir, mas de fazer também. Precisamos unir as duas coisas. Porque às vezes a gente não faz pouco. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: é um crime não se fazer o pouco que se pode por não se poder fazer o muito que se quer. Faz-se o possível, né? Então, às vezes a gente é uma coisinha pequena, varrer. Você não pode pintar o muro da sua casa, ou não pode nem fazer o muro na sua casa, mas você pode varrer a frente da sua casa. Mas é educação. É verdade. Não tem jeito. Né? É como eu falo, a primeira grande revolução que o país tinha que ter era uma revolução da educação. Como ocorreu como ocorreu na Coreia, como ocorre em vários países, né? Cultura é a base de tudo. É educação. Infelizmente, né, a nossa cultura aqui é a cultura do jeitinho brasileiro, é a cultura que querer levar vantagem. É a cultura do jeitinho brasileiro, é a cultura, né, de achar que o político é um deus, um semideus que vai resolver a nossa vida. É aceitar que um presidiário, né, governe o país. Quer dizer, eu sempre falo isso aqui, seu Clair, dona Rosalba. A primeira grande mudança, ela tem que ocorrer dentro de nós mesmos. Sim, é onde nós estamos, de onde nós começamos. Nosso neto esteve agora aqui nos visitando, ele tem 7 anos, ele mora nos Estados Unidos. Veio aqui visitar e no dia que ele veio, nós saímos à rua fazendo uma conscientização, dando uns panfletos às pessoas com regras sociais, tipo, não joga lixo na rua, não sei o quê. Não faça queimadas. Não faça queimadas, não sei o quê. E aí ele foi comigo para a rua fazer isso, com o grupo que estava comigo.
E aí depois ele perguntou, vovó, por que tem que fazer isso? As pessoas... Ele achou muito estranho essa não é um noção hábito da pessoa, de você falar com os adultos, quando você falar com pessoas, né, adultas, que elas não podem jogar lixo na rua, que elas não podem fazer queimada. Ele falou, ele achou muito estranho esse conceito. Então, voltando ao que você falou, é a base, por quê? Porque é educação, porque ele nasceu num lugar onde não se faz isso. Então, é verdade. E o projeto? Como é que faz para participar aqui? Eu tenho 2 ações. A senhora tem meio-dia um compromisso, né? Não, te falei, não me dá o microfone agora. Nós vamos estar saindo agora para umas fériasinhas, para ver os netos lá fora. Mas tão logo vamos retornar e estamos bastante empolgados aí com a ajuda do Luciano, né? Com esse meio de... Não, e com a minha ajuda. Contar com a sua também, Durão. Com a minha ajuda, estou aqui, com a minha ajuda. Todos os amigos. A minha ajuda. Durão, eu sou de uma época que nós tínhamos gincana escolar. Você lembra disso? Não sei se aqui em Teresópolis... Eu participei muito. Tinha prêmio para quem vencesse. Eu estava pensando, agora há pouco tempo, de tentar... Quem sabe a gente formar aí uma equipe, uma parceria, um projeto, vamos pegar isso aí como projeto, de repente, uma gincana escolar, onde possamos fazer algo em benefício daquela família, ou daquela escola, ou daquela creche que estiver precisando. A escola vencedora que conseguisse fazer com menos tempo, mais bonito, uma coisa assim, daríamos um prêmio. É uma boa ideia. Vamos pensar nisso. Eu sempre falo aqui, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o programa, eu digo assim, não adianta você chegar no velório sorrindo, não adianta você chegar no velório. O momento, né, é de tristeza, você não tem porquê, tirando, né, a cultura do local, né? Tem culturas que a morte é tratada como uma dádiva, né? E você celebra a morte, olha só, você faz festa pela morte. Né? Se o Digló estivesse aqui, diria assim, só no enterro da minha sogra. Mas essa não é a nossa cultura. E eu penso assim, olha a questão da violência, seu Clair, a questão da violência, dona Rosalva. Hoje você usa carro blindado, os condomínios são fechados com guaretas, você tem cerca elétrica, arame farpado, câmera filmando tudo, para se proteger dentro da sua casa. Mas quando você sai dela, você é vítima da violência. Né? Você pode não ser furtado, roubado dentro da sua casa, mas quando você sai dela, ocorre a violência. Como é que você diminui isso? Criando a consciência naquele que tem mais, a aprender a dividir com aquele que pouco tem. É verdade. Se nós tivermos essa consciência de dividirmos com o outro que pouco tem ou nada tem, nós vamos combater muito essa violência. Eu disse aqui em janeiro, quando foi decretada a intervenção na segurança do Estado, que de nada adiantaria. E o resultado está aí, né, Claudinha? O que adiantou? Verdade. Perdemos 62 mil pessoas por ano, né, nos homicídios. Ontem o governo fez um estudo, cada jovem que morre, há um prejuízo para o país de R$550 mil. Olha só. Loucura. Perder a vida não é só perder a pessoa que amamos, não. Se você for ver, né, em termos econômico, macroeconômico, a perda de uma vida é um prejuízo enorme para um país. Verdade. Não é só para a família, não. É para o país. Você perde uma pessoa que você investiu, né, na educação, para criar, para educar. Ela chega ali, conclui a sua adolescência, inicia a sua vida adulta e morre. Como é que você fica? Então colocar exército na rua está provado. Colocou o exército e adianta o quê? O que adiantou? Não. Nada. O que adiantou? Voltamos à tecla da educação, da mudança de pensamento. Da educação. E o trabalho voluntário. Formiguinha, exato. Cada um fazendo um pouquinho. Exatamente. Você dividir o que você tem com o outro que nada tem. Né? Que eu acho... eu sempre me coloco no lugar do outro. Acho que e chamar aquele que nada tem também, que ele tem que ver por um outro lado. Não tem nada por quê? Né? E chamar para que ele participe também. Também, lógico. Para que amanhã venha a ter alguma coisa. Num trabalho voluntário, vamos supor aqui, uma ideia. Vamos recuperar a creche de um bairro, vamos inserir a população que utiliza aquela creche também a participar. Isso que eu estou falando. Você criar a consciência cidadã. A palavra é essa. Sim, sobre as gincanas escolares. E contem com a minha ajuda. O telefone daqui é o 26435555, sabe aonde me encontrarem. Eu tenho um perfil no Facebook, está aberto aqui. É só deixar recado.
tirou um dia da semana aí, do mês, podem contar comigo. Eu gosto muito de pintar. Em setembro. Opa! Brão, Não, eu vou dizer uma coisa, na minha casa eu sou pintor. é isso que nós Na minha casa eu precisamos. sou pintor. Sim, sim. Eu emasso, eu lixo, eu pinto. Pena que a gente não soube Não. disso há uns 2 meses É atrás. muito bom. Eu faço isso. É muito bom saber que podemos contar com pessoas como você, entendeu? Pode contar Porque é aquilo que eu falei ainda agora há pouco. A sua voz atravessa rios, montanhas e mares, não é? E agora, tendo você como aliado, nós nos sentimos mais ainda motivados. Nós sempre fomos, só Que não, bom. só não nos encontramos. Exatamente. É aquela Nós somos questão, assim, ué. é a questão, É verdade. aquela questão da falta de conhecimento. fazer Né? o E os bem faz bem. voluntários também, as pessoas que estão nos ouvindo, que são os seus ouvintes, que são ouvintes de outros programas, do Luciano e de outros programas, eu tenho certeza que elas estão imbuídas desse espírito. Elas só não sabem como chegar até lá. Posso Mas dar uma agora, sugestão aqui, dona vamos Rosalva? Olha só, começar. falamos tanto em educação. Aham. Eu vou dar uma sugestão aqui, que isso é um sonho que eu tenho. Né? Esse é um sonho que eu sempre tive um sonho, né? Vamos fazer ele uma realidade. Por que não adotarmos as crianças dando a ela o material escolar? Sim. Por que não? Por que não? Nos reunimos, né? Vamos adotar a educação daquela criança. Vamos acompanhá-la na escola. Vamos dar a ela o uniforme, vamos dar a ela o material. Vamos dar isso a ela. Se a educação é a base de tudo e a coisa mais importante, vamos dar isso a ela. Nós fizemos bastante Isso. Nós Vamos dar fazemos isso. bastante isso lá em Vieira. Como falei, nós tínhamos criança, inclusive, que infelizmente até perdemos Na Três tragédia. crianças na tragédia. duas muito chegadas a nós. Perdemos naquela tragédia, infelizmente. Mas é uma coisa. Uma coisa que nós falamos muito é o nosso sonho de fazermos cursinhos profissionalizantes que ensinem Exato. a pintar, que ensinem a fazer alguma O coisa. Brasil precisa de disso, Durão. profissionalismo. Entendeu? Educação. Porque nós temos escolinha de futebol, E nós temos condições, escolinha de e capoeira. condições, Acho que isso é tudo muito válido, mas se você pegar 100 crianças, ensinar capoeira, ensinar a jogar futebol, e pegar mais 100 crianças, ensinar culinária, marcenaria, carpintaria, mecânica e outras Concordo. coisas, e solta eles no Educação, mundo, é. daqui a 30 Eles se anos... viram. Não, A gente fala aí. daqui a Eles se 30 anos viram. vamos procurar saber quem é que se deu bem, quem é que sabe fazer alguma Qual coisa. o percentual? Hã? O percentual vai ser muito grande. Gente, Hã? Seu Nossa, Clair, tá acabando. bom Não, dia. Só para finalizar, Vamos lá. Só para Fica à finalizar, tem uma frase que diz assim: a distância entre o sonho e a realidade chama-se atitude. Isso é verdade. Então, Verdade. Vamos lá, eu topo. ok? Tá aceito. Tá feito, tá é fechado. só combinar comigo, dizer assim, Durão, dia tal, vamos pintar tal escola, vamos pintar tal casa, vamos ajudar. Como é que você pode ajudar além da mão de obra? Eu me Exato. disponho a ajudar também com a tinta, por que não? É. Apesar de ser, eu sou um radialista pobre, né? Às vezes as pessoas acham que... E nós não somos ricos também, Pensa não. que a radialista... Nós né? só temos vontade de ajudar. É, Não naquele somos imaginário, né? Fica no imaginário de que o radialista é um artista. Aham. Que tem... Pessoal, eu trabalho para pagar conta, mas eu tenho a consciência de que eu tenho que ajudar o próximo, né? Durão, É uma eu- verdade. Eu sempre vou precisar do outro. Eu para estar no mundo, eu precisei do outro. Eu precisei do meu pai, precisei da minha mãe. Porque se não fossem os dois, eu não, Não estaria aqui. Exatamente. Né? Para nascer, eu precisei da ajuda do obstetra, do anestesista, né? Do pediatra, para me atender ali, a minha mãe, enquanto eu nascia. Para morrer, eu vou precisar de alguém para me vestir, para me dar um banho, para E me pra te vestir, levar. e para me enterrar. Exatamente. Então, eu não estou sozinho nessa vida. Para nascer e para morrer, eu sempre preciso do outro. E a gente tem que estar sempre disposto a ajudar o outro. Então, estamos aí. Eu acho que Boa contando parceria com pra essa nós. parceria, voltando de viagem, vamos procurar, e você Vamos com o veículo de comunicação que você tem, vamos ver quem realmente precisa. Vamos fazer uma triagem Vamos e ajudar, atender. vamos ajudar. Esse projeto que nós temos, que chama-se Apenas uma Lata de Tinta, transforma que você não imagina o quanto isso faz bem. Você dá E aí- a cor da vida das pessoas. Exatamente. Eu sei, eu Nós, conheço. Durão, eu queria que você me desse uma oportunidade quando voltasse para falar sobre esse projeto. Pode vir. E como é que nós Já vamos... está convidado. Ok. E como E é aqui que não nós vamos precisa avisar, começar não. esse Chega projeto? aqui, senta e fala. Ok? Tá Casa bom. aberta. Tá bom, querido. abraço. Agradeço muito a Muito você, prazer, muito agradeço obrigada. aos seus ouvintes. Seu Clair e Dona Rosalva voltem Um abraço, sempre. Não querido. precisa avisar. Chegou aqui 11 horas, a gente senta e vai falando. Obrigado, O bom programa dia. é a voz do povo. Então, Eu só obrigada, um empresto bom pra- dia para todos. Obrigado. Bom programa. Fiquem com Deus. Vocês também. Bom, pessoal, agora
Né? Agora, aproveitar aqui um minutinho para dizer, eu acho que quem está nos ouvindo e pode ajudar, eu acho que é uma boa. É uma das formas de você combater também a violência é ajudando ao próximo. Eu acho assim. Bom, são 11h49, eu tenho 10 minutos para encerrar. E eu vou dar aqui uma sugestão ao prefeito eleito. O prefeito eleito. Falamos tanto aqui, né, Claudinha, nessa meia hora, em ajudar o próximo, em ajudar o outro, fazer o bem. Vou dar uma sugestão aqui ao prefeito eleito. Vou dar ao Pedro Gil, mas não sei se o Pedro Gil terá tempo, né, de levar adiante essa sugestão que eu darei. Mas, com certeza, o prefeito eleito Vinícius terá. Eu, se fosse o prefeito, vou voltar a falar isso, né, Claudinha? Eu, Nelson Durão, se fosse o prefeito, eu bateria a porta da Enel. Lá, da Enel. A Enel tem vários projetos sociais, Claudinha. Tem vários projetos sociais. Um a gente até sabe. Lembra que tem aquela campanha da Enel que troca a lâmpada por outra? Você não paga nada? A própria Enel troca a lâmpada. Você vai lá e troca. Lembra aquelas campanhas em que ela trocava a geladeira, te dava uma geladeira? Né? Porque geladeiras antigas consomem mais energias do que as geladeiras mais modernas. Então é interessante para a Enel, né, que as pessoas economizem. Nós temos a ideia, né, que para a empresa o mais importante é que o consumo aumente para que ela fature mais ainda, não é, Claudinha? No caso da energia, é diferente. Porque nós temos uma limitação, o Brasil tem uma limitação de produção de energia. O Brasil está limitado. Se o consumo aumentar muito, acontece o que aconteceu no governo Fernando Henrique e esporadicamente no governo da Dilma, os chamados apagões. Os apagões acontecem por isso. Há um consumo muito maior do que a capacidade do país de produzir energia. Né? Se você tem a produção para atender 10 casas, mas tem 11 consumindo, quer dizer, a sua produção não atende consumo. Aí você tem um apagão, você tem um racionamento. Então, as empresas distribuidoras de energia, como é o caso da Enel, ela tem projetos sociais. Né? Ela troca a sua geladeira, ela troca a sua lâmpada. Né? Hoje, já se sabe que a lâmpada de LED é muito mais econômica do que a lâmpada fluorescente, que é muito mais econômica do que a lâmpada incandescente. Antigamente, a gente só tinha lâmpada incandescente, aquela com filamentozinho, aquela redondinha. Né? Depois, né, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, nós passamos a ter a lâmpada fluorescente. Lembra do apagão do Fernando Henrique? Todo mundo trocava a lâmpada incandescente pela fluorescente, porque é muito mais barato. Hoje você tem uma tecnologia que consome muito menos energia e ilumina tanto quanto qualquer outro tipo de lâmpada, que é a lâmpada de LED. É a lâmpada de LED. Então as empresas, no caso a Enel, vamos ficar nela, né? Ela te dá essa lâmpada para que você tenha um consumo menor de energia, para que não tenha apagões. Então, minha sugestão ao prefeito Vinícius, vai lá, bate na porta da Enel, ela tem um projeto, inclusive, para trocar a iluminação da cidade. Olha só, da cidade, por lâmpadas de LED. A prefeitura não vai gastar nada. É de graça, faz parte do projeto. É um projeto da própria Enel. Eu vou até fora do programa, vou ver se amanhã, Claudinha, você me lembra, vou ligar ao vivo pro prefeito Pedro Gil, ou para a Secretaria de Governo, para quem queira me atender lá, para dar essa sugestão. Olha, procure a Enel. Procure. Fica lá em Niterói, a sede da empresa, procure lá. Procure se informar. Veja qual é o projeto que ela tem para trocar as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. De LED. Isso, a cidade ficará iluminada e a prefeitura, Claudinha, vai gastar menos. Menos. Vai pagar menos a Enel pelo consumo de energia elétrica. Então está aqui a sugestão. Me lembra amanhã de ligar. Como eu tenho mais 5 minutos, outra. Pessoal, eu vou falar agora para os servidores municipais. Até agora, e eu vou colocar da campanha até esse momento, eu não vi nenhuma fala do prefeito eleito sobre
os servidores municipais, Claudinha. A única coisa que eu ouvi ele falar durante a campanha foi que falta respeito na relação, né, da prefeitura com o servidor. Respeito é obrigação, né? Respeitar o outro é uma obrigação. Eu mesmo falo aqui, não quero que ninguém goste de mim, mas exijo respeito de todos. Né? Não é isso, Claudinha? Como é que fica a situação do servidor municipal? Como é que fica a situação do aposentado? Nessa campanha, Claudinha, não vi ninguém falar, com exceção minha e do Peto, sobre a Teleprev, sobre a situação dos servidores aposentados e pensionistas da prefeitura. Eu nunca ouvi. É como se os aposentados e pensionistas da prefeitura não existissem. Durante a campanha, ninguém tocou nisso. Ninguém abordou esse assunto, com exceção minha e do Peto. E eu quero saber do prefeito eleito, o Vinícius Clausen, como é que ele vai fazer? Como é que ficam os aposentados da prefeitura? Como é que ficam as pensionistas, os pensionistas da prefeitura? O servidor, como é que fica? Apenas dizer assim, olha, né, eu se for eleito a secretária de educação, ou secretária, assim que o Vinícius Clausen disse, né, o Conselho de Educação irá me apresentar 5 nomes. E entre os 5 nomes eu vou escolher o secretário ou a secretária de educação. Primeiro, ele não sabe nem o que é o Conselho de Educação. Aí vai uma crítica a ele, né? Vai uma crítica. O Conselho de Educação não é formado só pelos profissionais da educação, não. Ô Vinícius, não é não. Não é não. O Conselho de Educação não é formado apenas por professores, pelos, né, pessoal da educação. É formado, inclusive, por pais de alunos. Isso é muito pouco, Claudinha. É muito pouco para o servidor. Eu quero saber do prefeito como é que fica, por exemplo, o plano de cargos e salário dos servidores. Como é que fica? Ele vai pagar, não vai pagar? Como é que fica o PCCR dos professores? É como eu disse, apenas dizer que vai, numa lista quíntupla, escolher o nome do secretário da secretária, é muito pouco, isso não resolve. Como é que fica? O professor está há 3 anos com salário congelado. Os demais servidores da prefeitura estão há 3 anos com salários congelados. Como é que fica? Com relação aos benefícios, como é que fica o plano de saúde? O Vale Alimentação está resolvido, né? O Pedro Gil até me copiou, né? A minha ideia. Eu sempre falei aqui, se eu fosse prefeito, eu criava o Vale Alimentação, dava direto no contra-cheque. É assim que está sendo feito pelo Pedro Gil. Mas do prefeito eleito, eu até agora não vi nada. Eu vi hoje uma atitude boa dele, né? A gente tem que falar dele, acompanhado do deputado Hugo Leal. Visitaram a CBF, foram lá, conversaram com o diretor da CBF, querem transformar a sede da CBF num polo turístico com visitas, né, controladas. Porque o turista chega aqui, só vê o gramado da CBF, não visita as instalações. Né? E as pessoas têm curiosidade, né? Saber onde é que o jogador, quando está concentrado, dorme, qual é a academia, né? Aonde que ele faz o exercício. Tudo aquilo que a gente vê pela televisão, as pessoas querem ver ao vivo. Conhecer o centro de treinamento da CBF ao vivo. Isso pode trazer o turista aqui. É verdade, eu concordo com ele. Então, o deputado Hugo Leal, né, com seu conhecimento, abriu essa possibilidade ao prefeito eleito Vinícius Clausen de ter contato com a direção da CBF e estudar uma parceria, um projeto para transformar, aí sim, o centro de treinamento da Granja Guarani num ponto turístico. Não só para se visitar né, Granja Comari, né? Eu falei Guarani, né? Granja Comari. Não apenas para se ver o gramado e lá o símbolo da CBF. Visitar internamente, né, o centro. Muito bom. Né? Mas, e os servidores? Como é que ficam? Como é que ficam? Como é que será feito o pagamento deles? Será parcelado? Né? Como é que o prefeito, qual será o relacionamento do prefeito com os servidores? Eu quero convidar aqui, eu já convidei, né? Vou convidar pela 2ª vez o prefeito eleito Vinícius Clausen, e eu sei que estão me ouvindo, eu sei, a gente sabe, né? Que estão nos ouvindo, pela 2ª vez,
para que ele venha aqui ao programa falar, por exemplo, sobre servidor municipal. E eu encerro o dia dizendo aqui mais uma vez, né, que o programa está aberto, continua aberto, nunca, né, se encontrará fechado o programa Voz do Povo, para que o Sindicato dos Servidores, para que a Andréia Pacheco, a Cátia Borges, o Francisco, toda a diretoria do SINDI-PMT possa vir aqui e falar com o servidor municipal. Seja ele ativo, seja ele aposentado, seja ele pensionista. Conversar. O programa Voz do Povo está aberto. Mesmo a Andréia tendo feito a sua escolha política, tendo preferido ficar ao lado do Luiz Ribeiro, é um direito dela que eu respeito, mas nós temos que pensar, são nos 5 mil servidores municipais, são 5 mil famílias. E fica aqui o convite ao sindicato para retornar aqui ao programa Voz do Povo, conversar, e um convite também, o segundo convite que eu faço, depois não vai dizer, né? O Durão não convidou, o Durão fala, mas não me dá o direito de falar. Estou convidando pela segunda vez o prefeito eleito Vinícius Claus para vir aqui falar sobre servidor público, né? Pessoal, né, o neto da Berli, coitadinho, ele perdeu o cachorrinho dele, um pincher, né? E a Berli pede aqui, quem tenha um filhotinho de pincher para doar, aquele cachorrinho pequenininho, né? Eu já tive, né? Mãe e filha, Preta e Pimenta, tive. Né? Que queira doar, que possa doar para o neto dela, uma criança, né? O cachorro deles saiu na rua, sumiu, roubaram o cachorro e o garoto sofre muito. Você liga para cá, para o 26435555 e vamos doar esse cachorro e fazer a alegria da criança, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem a partir de agora na companhia dele, Luciano Cavalcante com o Repórter Policial, e amanhã voltamos, né, com mais um programa. Lembrando, hoje dei mais uma sugestão aqui, né, Claudinho? E olha, eu fui candidato a prefeito e não venci as eleições, mas eu amo Teresópolis e acabei de dar mais uma sugestão para o atual prefeito e para o prefeito eleito que toma posse aí há pouco menos de 20 dias. Procurem a Enel. Vamos resolver o problema da iluminação pública. Procurem a Enel. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. A Voz do Povo.